me ajudar nesse desafio desse bloco, nós vamos falar sobre a maternidade e os desafios, né, da maternidade, da mulher, da maternidade no trabalho, no campo, né, de trabalho. Para me ajudar, a Adeli ficou aqui, que eu falei, não vai sair, vai ficar aqui comigo, porque ela faz ela tem mentoria, ela está, né, tá mentorando um curso sobre isso, sobre mulheres que perderam gestações, então eu falei, não vai sair daí não, pode sentar aí. A gente trocou de lado só para ficar bonitinho, mas ela continua aqui comigo. É a mesma Adeli, doutora Adeli. E a Adriana, gente, olha esse nome, doutora Adriana Brasil. Tem coisa mais chique do que esses olhos azuis aqui do meu lado. Tudo bom, doutora? Ai, que delícia estar aqui, muito obrigada. A gratidão é nossa. Gente, olha que dia mais do que especial, o Dia da Mulher, e nós estarmos aqui entre nós, fantástico. Eu acho que eu não poderia... comemorar de uma maneira melhor do que entre vocês. Obrigada, de verdade, viu? Obrigada. Tem mais uma, tá? E essa daqui é fantástica, gente. Vocês lembram da Gigi? A nossa personal trainer, pequenininha, começou aqui na Vivax, mostrando, fazendo a gente levantar, fazendo a gente se movimentar com os exercícios diários dela. Pois é. Aí a Vivax tem água boa, né? O que aconteceu? Gi foi mãe, ela está aqui, só que ela não pôde estar aqui presente aqui com a gente, mas ela está online. Tudo bom, Gi? Oi, Adri, como você está? Eu estou ótima, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Que alegria estar participando desse programa com vocês. Gratidão! Gratidão, Gi, que bom ter você conosco. E a pequena? Tá ótima, tá aqui. Tá aí? Dormindo agora. Ai, que bom. Nós vamos falar exatamente sobre isso nesse bloco, sobre a maternidade, os desafios, né? Como que é ser mãe, né? E ao mesmo tempo ser mulher, ser mãe e trabalhar, né? Porque a gente não para. Sim, não para. Não para. Inclusive, agora há pouco eu estava trabalhando também. Ah lá. E já voltou às atividades, Gi? A Gi é personal, gente. Inclusive online. aqui tá a Vivax. Você já voltou? Nós voltamos online. Mas tá. Logo estaremos presencial aí de novo. Não tenho a menor dúvida. E traz a pequena. Como chama a pequena? Gabriela. E a Gabriela vai vir junto, gente. Vai ensinar essa molecadinha aí, levando desde pequenininha a se movimentar, né, Gi? Sim, com certeza. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, todas Gi. vocês. Obrigada. A Gi é nossa apresentadora de programa diário também aqui, isso na Vivax TV. Ela faz a gente levantar às 8 horas da manhã e fazer exercício com ela. Ai, que delícia. E a gente ainda tem que postar e marcar para ela ver que a gente fez mesmo o exercício. Não é assim, Gi? É assim mesmo. É assim mesmo. Vamos lá. Assim, eu tenho um roteiro aqui, mas eu vou, começar aqui. Né? Para vocês, quais foram os maiores desafios para vocês? Nós três aqui, nós quatro somos mães, né? E o que foi? Vocês escolhem quem começa, mas assim, qual o maior desafio em ser mãe e ao mesmo tempo ser profissional, né? Só tem fera aqui ao meu lado, e a Gi na minha frente aqui na televisão, mas só tem fera. Como é? Quais foram os maiores desafios para vocês? Começa, doutora Adriana. Ai, Audrey, obrigada por estar aqui compartilhando Imagina. com vocês. Eu sempre gosto de falar sobre a força dessa egrégora, dessa coisa de você que está aí com a gente, fazendo a diferença, lutando todos os dias, tentando ser melhor, né? Errando, imperfeitas que somos. Mas quando a gente vê no outro, a gente se reconhece. Então, obrigada por poder estar aqui. Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma de 10 anos, uma de 19, sou cirurgiã de cabeça e pescoço, especialista em prevenção de câncer. E uma vida inteira dedicada à construção de hospital, de um programa de rastreio ativo organizado do câncer, e isso tomou muito meu tempo, porque isso era uma verdadeira obsessão. Né? E o que eu acho que faz toda a diferença, né, quando a gente está nessa trilha, que de uma maneira ou de outra é dos homens, né? E eu sou filha de militar, meu pai me criou para estar nessa briga, que é uma briga masculina, né? Cirurgia, então o meu treinamento Diga-se de foi... passagem, há muitos anos atrás, algumas décadas, a mulher médica era um absurdo, né? Falar Nós que a mulher era somos médica, poucas né? cirurgiãs no mundo, né, de cabeça e pescoço. Então, é um ambiente absolutamente masculino. Então, eu tive que desenvolver vários skills, né, vários talentos masculinos. Então, nesse páreo, ninguém quer saber se a sua filha está com febre, ninguém quer saber se você está preocupado, né? E a gente tem essa mulher dentro da gente. Então, eu acho que o que a gente tem que desenvolver é essa maturidade. A energia feminina, ela é diferente da energia masculina.
não menos, não menos intensa. Só que a gente faz acontecer sem necessariamente precisar fazer. Sim. A gente conduz sem precisar pôr a mão na massa, como diria bater de minha avó. frente muitas vezes. A nossa forma de fazer, e às vezes isso só vem com a maturidade. Então, nos meus primeiros 20 anos, né, de mercado de trabalho, eu fui muito combativa, até por conta do meu pai ser militar e estar nesse meio tão masculino, né? E eu deixei de curtir, e isso não é ruim para os nossos filhos, porque eu fui muito feliz fazendo isso. Sim, estava Então, fazendo acho que a aquilo gente que te ensina deu. sendo Sim, e o nosso filho aprende isso. fazendo. Mas quem perdeu fui eu, sabe? Então, Exato. a maturidade hoje, aí a minha filha de 10 teve sorte nesse aspecto, né? Me trouxe de volta para casa, querendo curtir mais os momentos. Então, eu acho que é diferente você ser mãe com 20, com 30, com 40. Ai, totalmente, né? Então, eu acho que da minha vivência hoje, eu aproveito por mim. Porque hoje eu consigo ter maturidade para entender que aqueles momentos vão fazer falta para mim. Tá ouvindo aí, que Gi? as Você crianças tá aí, vão, tá me ouvindo? vão Olha crescer aí, de ó. qualquer maneira. As crianças vão crescer de qualquer maneira, Sim. né? E se você for feliz sendo o que você pode ser naquele momento, elas vão espelhar isso, Sim, né? sim. Mas claramente eu perdi muito, né? Mas deu tempo. A doutora, mas tá curtindo bastante agora, né? Porque eu vejo as redes sociais, tá sempre com as filhotas, tá sempre junto, sempre. então é fantástico. Mas essa foi tá uma decisão curtindo. muito recente, Amém. né? Essa foi uma decisão dos 50, eu tenho 51. Aliás, vocês precisam encontrar então com a doutora Andréia, que deve estar chegando, se não chegou, está chegando, que ela fala justamente sobre isso. A doutora Andréia também era médica e saiu, mudou totalmente de carreira por conta disso, por deixar para trás essa correria e centrar mais no que ela gostava, do que ela sente E na necessidade, verdade, né? você consegue fazer tudo, mas não no modo masculino, que é mais executivo. Entendeu? Então, existe uma diferença das formas de atuar. E é como se a gente tivesse herdado uma necessidade de fazer como os homens fazem. E está tudo certo, mas essa energia é deles. A gente tem como fazer as coisas acontecerem da forma mais feminina. Sim. É isso que eu estou aprendendo. Amém. Pelo menos que eu estou me propondo a Gi, aprender. você já está entendendo, né? Está recebendo. Já tô entendendo Tá tudo. vendo? Não perca essa idade. Ela acabou de ter aí a Gabi. Não perca, né? Como que você está administrando isso, Gi? Conta pra gente. E você sabe, Audrey, que agora a doutora falando sobre a energia masculina e a energia feminina. E antes de decidir se eu ia engravidar logo, ou se eu ia demorar um pouco mais, como se a gente tivesse controle sobre isso, né? Exato. E eu falei assim, eu fiquei pensando, como que eu vou equilibrar profissional e a vida da família? Porque estar casado é diferente de você ter um filho. Sim. Então isso sempre me perseguiu. E aí teve um estalo assim, eu pensei, não, eu vou ter filho. É o momento, se eu for esperar o momento certo, ou quando eu estiver preparada, eu nunca vou ser mãe. Porque eu não vou deixar de trabalhar e deixar minha vida profissional para me dedicar à vida da família. Porque você ter que abrir mão de uma coisa para ter outra, a gente não quer. Então, esse momento assim foi bem decisivo, foi difícil. No entanto, que quando eu descobri que eu estava grávida, foi surpresa, fiquei feliz demais e ao mesmo tempo pensei, e agora? E a Gi tinha acabado de vai aceitar ser de também mim? o desafio de ser apresentadora, né? Do Movimento-se Mais. Então foi Exatamente. tudo na mesma época, né, Gi? Foi na mesma época. E aí eu lembro que eu fiquei assim, gente, eu preciso falar com o Márcio. O Márcio é o diretor do programa, gente. Eu preciso falar com o Márcio que eu tô grávida. E agora? O que vai ser de mim daqui pra frente? Adorei. Eu não preciso falar pro meu marido, eu preciso avisar pro Márcio que eu tô grávida. Amei isso, Gi. Aí, e não só pro Márcio, mas alunos de personal, a consultoria online. E eu falei, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer na vida? E aí, pra minha surpresa, quando o Márcio me mandou o áudio falando sobre a visão dele em eu ser mãe, eu falei assim, e não é que é verdade quando a gente se coloca no lugar e escolhe aquilo que é a sua missão, as coisas fluem. Sim. E para mim a prioridade era a minha família naquele momento. Não que o profissional não fosse importante, é importante, mas não era a prioridade. Sim. Eu comecei a entender que a gente precisa escolher o que é prioridade nas fases da vida e o que a gente precisa equilibrar só. Não dá para fazer tudo de uma vez.
A vida E é aí, feita de ligando que a escolhas, doutora né? falou, sim, Sempre. total. E a vida toda eu escolhi o profissional. E aí foi muito interessante essa Ela fase da também fala a vida. vida toda como se ela tivesse mais idade que eu também, né, dona Gisele? Meus Menos cabelos também, brancos vai. não negam. Mas vamos lá. Então, mas foi isso, ela falando sobre a energia masculina e feminina. Nesse meio do caminho, eu aprendi com uma terapeuta que a mulher, ela traz a vida. Então, é a leveza, a fluidez. O homem, ele traz a força, o trabalho, a execução. Quando eu entendi isso, eu falei, poxa, mas se eu sou a vida e a vida flui, por que eu estou tão preocupada com o meu trabalho e com o profissional? Ele vai fluir, desde que eu esteja dentro de uma ordem sistêmica de feminino. E, no entanto, que as coisas vêm fluindo depois disso. É lógico, a maternidade não é fácil, né? É bem difícil, é bem desafiador. Mas, dentro desse lugar, as coisas fluem melhor. Sim. É aquela tal história, né? Quando nós estamos no nosso lugar, o restante flui, né? A doutora Deli falou isso no bloco passado, que vem muito com a sistêmica, né? Com as constelações, a sistêmica, a visão sistêmica é exatamente assim. Eu até ia te falar naquele bloco, eu acabei esquecendo que a doutora comentou de uma passagem, Bert já fala, né? No centro encontramos leveza, né? Sentimos leveza, não é? Leveza. Porque estamos no nosso lugar e a gente consegue administrar, não precisamos ficar às margens de nada. Não gasta energia à toa, né? E não chega. Conta pra gente agora, doutora Adri, quais os desafios, os maiores desafios da maternidade, que também tem uma história de medicina aí junto. Eu acho que tem algumas questões nossas, né? Que ainda, de algum modo, podemos ter algumas opções, algumas escolhas, né? De modos de trabalho, de horários. Mas há algumas questões que eu acho muito desafiadoras para as pessoas que não têm uma opção desse tipo. Pessoas que, por exemplo, não têm com quem deixar os filhos, ou tem que deixar numa creche o dia todo, ou tem que trabalhar o dia todo, pega o filho, tira de casa às 6:30 da manhã, volta às 7, 8 horas da noite, né? E o que eu observo, assim, não só nesses casos, né? Às vezes um lugar de uma culpa que acompanha todas as mães, porque tem uma coisa que é uma necessidade da mãe de querer estar ao lado do filho, e tem uma coisa que é uma cobrança que é meio silenciosa, né? Você tem filho, se você ficar triste, como você pode estar triste? Você acabou de ter um filho. Como você pode estar simples? Como se aquilo fosse a vida inteira da pessoa. Exato. E não é. Aquilo também é a vida da pessoa, mas não é só isso que é a vida da pessoa. Ela não deixou de ser mulher, empreendedora, professora, enfim, qualquer né, profissão. Ela não deixou de ser só porque ela nasceu uma mãe, nasceu um bebê. Ela não deixou. Mas o mundo nos olha assim, né? Olha, que beleza, tem que dar graças a Deus, tá saudável. Não é assim? Tem que estar saudável. São desafios. Eu acho que tem uma coisa que é assim, um filho sabe se a mãe está ficando ao lado dele ou está distante dele, se é por uma necessidade ou porque ela não quer estar. Sabe, sempre sabe. Sim. Então, se você tem um trabalho que te obriga a ficar distante do seu filho o dia inteiro, não se culpe. Não traga isso como uma dor, como, nossa, eu não sou capaz, meu filho vai sofrer tanto. Não, porque o que importa é o fundo, a verdade que está ali dentro. Sim. O quanto de amor você está colocando nessa relação e o quanto de respeito você tem nessa relação. Sim. Né? E não adianta muito também, gente, aqui, não sei, a minha opinião, as doutoras me falam aí. Tem muita mulher também que tem condições, por exemplo, de ficar realmente em casa, seja lá, questões, vamos falar assim, bem francamente, questões financeiras, tá? A pessoa tem condições de ficar ali em casa, não precisa voltar tão rápido assim à vida, né, ao trabalho, mas ela quer. Ok. Aí ela fica aquela luta, aquela culpa, que nem a doutora estava falando, né? Aí eu vou te falar assim, eu vou falar até como psicóloga, tá? Agora eu vou falar assim, é muito melhor, acredite, você colocar amor nessa criança, conversa com ela à noite, sabe? Até enquanto ela está ali
né, tá dormindo, mas não tá. Como que é o nome disso? Quando tá quase dormindo e não tá, mas não dormiu ainda. Tem um nome lá que eu não lembro, daqui a pouco vem na cabeça, peraí. E assim, conversa, sabe, com a criança, seja ela que idade que for, mas conversa, fala assim, olha, a mamãe te ama, mas eu também me amo. E eu gosto de trabalhar, sabe? Por que eu te falo isso? Porque essa criança vai sentir a sua irritação, ela vai sentir, você vai colocar um peso nessa criança para o resto da vida. De que assim, olha, por você eu larguei a minha carreira. Por você, e a gente ouve tanto isso, por você eu tive que largar aquela promoção. E nunca foi por sua própria escolha. Exatamente. Você então, faz não tem isso. problema nenhum. Se você... Ai, mas eu tenho condições, todo mundo fala que eu tenho que ficar. Não, ninguém tem que falar nada. Vai lá você, conversa com seu filho, com a sua filha. Faça o que o seu coração se sente leve, mas assim, respeitando esse serzinho que tem aí. Porque se você conversar com ele desde pequenininho, talvez tenha aí alguma sequela lá na frente, ok, mas eu te garanto que vai ser bem menos, bem menor do que... Sabe aqueles casais que falam assim, eu não me separo por conta dos filhos, mas vive se pegando. Cara. É mais fácil ter 2 casas, 2 lar, né? Olha, no final de semana você vai com um, no final do outro você fica com outro, do que vocês ficar se pegando, gente. Vocês ficam né, brigando e às vezes até, sei lá, numa gritaria total. É melhor, a criança dá graças a Deus. Não, pelo menos, olha, se separaram, agora eu não vejo mais briga. A maternidade é isso também. Agora, se você não tem condições, volta e conversa da mesma maneira. É por isso, é por necessidade. Até porque a pessoa às vezes fica o dia todo fora pelo filho, para sustentar o filho. Sim, então, de qualquer maneira, eu acho muito que é sobre intenção e comunicação. As crianças e os adultos, todos nós, a gente só aprende no espelhamento. Então, aquela mãe que fala assim, come direito, meu filho, e ela vai lá e toma Coca-Cola com coxinha, o que a criança vai fazer? Ela vai comer Coca-Cola com coxinha. Aí você tem aquela mãe que fala assim, nossa, vivemos numa família margarina. E agora você também vai ter uma família margarina quando você for adulto. E aí a criança presencia agressão psicológica, separação dentro de casa, mesmo estando juntos, hipocrisia. Isso vai te distanciar da tua criança, do teu adulto, do teu filho. Então, a verdade, para mim, ela é a coisa que mais comunica, né? Eu tenho 4 casamentos, Audrey. 4. Que fantástico. Então, todas as vezes que havia essas cisões, as minhas filhas participavam. Olha, está acontecendo Perfeito. isso. Eu estou buscando ser feliz. Perfeito. Eu estou buscando o meu melhor. Eu estou buscando a minha melhor versão. Mas a vida acontece e a gente pode ficar um tempo numa situação ruim, mas o tempo todo não. E automaticamente você ensinou suas filhas a não ficar num Que a gente tem relacionamento escolha. tóxico porque tem que ficar. E a gente tem escolha. Tem escolha. Então Exato. o filho aprende fazendo e a gente ensina sendo, não tem outro jeito. Exatamente, exatamente. Agora, se ela fica ali naquele casamento tóxico, não, olha, o que a criança vai, principalmente tem 2 meninas, né? Vai 2 aprender o quê? meninas. Eu casei, tem que ficar e pronto. Que era o caso das nossas avós, bisavós. Elas ficavam, gente, enfim. Vamos às perguntinhas do público? Vamos lá? Olha, vamos lá, que interessante. Quais estratégias vocês recomendam para lidar com o estresse de conciliar a maternidade com as demandas do trabalho fora as tarefas de casa? Da Luísa Silveira, de Natal, Rio Grande do Norte. Quais estratégias vocês recomendam para lidar com o estresse de conciliar a maternidade com as demandas do trabalho fora as tarefas de casa? Tá, ela quer dizer assim, como lidar com, né, como conciliar estresse sendo mãe, tendo trabalho fora, né, e ainda por cima as tarefas de casa. É coisa, né, gente? E detalhe, eu não sei, a Luísa não colocou aqui, mas ainda tem que lidar com o marido, né? Porque é o trabalho, é a maternidade, né? É as tarefas de casa e o marido. Acho que quando você encontra um ponto de reconhecer aquilo que te faz bem, né? O que nesse trabalho eu recebo, o quanto eu dou, quanto da minha energia eu demando aqui, o quanto é necessário estar presente aqui, o quanto para meus filhos, que enquanto pequenos são naturalmente prioridade, né? A dedicação ali não tem que ser exclusiva, mas é prioridade no sentido de estar mais atento, de ter que servir mais, ter que ter mais cuidado.
Então, tem coisas que às vezes a gente perde a noção. Tem gente que dedica a casa muito mais tempo do que dedica ao filho. Verdade. E tem uma cobrança depois que não ficou com o filho, mas não dá tempo porque eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Né? Ou dedica ao trabalho, sai do trabalho e continua trabalhando em casa, às vezes pode até ser uma necessidade em alguns momentos, mas outros não. É uma busca interna de querer fazer aquilo tão bem feito, que esquece outras partes, né? Sim. Então, eu acho que a primeira coisa é ver onde é a prioridade mesmo. É um equilíbrio também, né? É Equilíbrio, né? aprender isso, né? E o tempo para si mesmo, porque se você não tirar o tempo para você, você não consegue ver o que é prioridade fora. Sim. Falando de tempo, antes da doutora Adriana, e da Gisele também. Peraí, Gisele, que a gente já volta para você. Mas falando de tempo, eu ouvi uma frase há uns tempos atrás que eu achei fantástica, até postei assim, aonde você coloca, onde você gasta a maior quantidade do seu tempo, é aquilo que é a sua prioridade. Então, perceba, se você gasta a maior parte do seu tempo trabalhando, depois não queira mentir para você mesmo, falar que os seus filhos ou a sua família é a prioridade. A sua prioridade é o seu trabalho. Agora, se você gasta a maior parte do tempo edificando uma família, isso não significa não trabalhar, porque você pode administrar o tempo muito bem, gastar, né, ocupar esse tempo com a família e trabalhar, mas quando estar com a família. Né? E você, Gi, como que você lida com isso? Gisele foi dar de mamar. Saiu, foi dar de mamar, agora não tá dando pra... TT. Ah lá, pegamos a Gisele dando de mamar. A vida agora é TT. É assim mesmo. Bem-vinda à maternidade. É assim mesmo. Eu vejo assim, 2 pontos muito importantes para o controle do estresse, que eu aplico comigo aqui. O primeiro, até vocês já comentaram, é estar presente naquela função que você vai fazer. Então, se você está com o seu filho, conversar, a troca de energia e aquele olhar, sabe? Muitas vezes eu amamentando, segurando o celular na outra mão. E aí eu me pego e falo, calma, você está amamentando agora. Então, estar presente naquela função ou no trabalho, seja onde for, traz aquela sensação de vida, de que o tempo não está passando. E aí, esse nível de estresse ele acaba baixando, porque você está prestando atenção naquele momento. E o segundo ponto que eu vejo muito importante para nós mulheres é o autocuidado. Para algumas, o autocuidado é tomar um banho bem tomado. Exato. Sabe? Lavar o cabelo, passar uma hidratação, um óleo no corpo. Para algumas mulheres é tirar 15 minutos para ir treinar, fazer uma caminhada ou fazer uma unha. Então, eu acredito que você conseguir tirar um pouquinho de autocuidado por semana já vai dar uma aliviada no estresse, porque alguém está cuidando de você, esse alguém é você. Exato. E fica aqui a nossa rede de apoio, né? Para que quem está aí ao nosso redor, dessas mãezinhas, recém-mãezinhas aí, que ajude também, né? Porque é importantíssimo, né, Gi? Muito. Exato. Vamos mais uma perguntinha aqui do público, vamos lá. Como lidar... Olha, esse daqui nós já falamos, hein? Como lidar com sentimentos de culpa quando sinto que falhei tentando equilibrar minhas responsabilidades como mãe e como profissional? Da Isabela Oliveira, de Vitória, Espírito Santo. Nós já comentamos mais ou menos, né? Como lidar... A gente se culpa toda hora, né? Quando a gente é mãe, a partir de ser mãe. Eu, pelo menos. Mas aí, não que assim, a gente se culpa... Vou falar por mim, né? Mas depois, assim, graças a Deus, já tenho... Opa, áudio, para, não dá. É isso aqui. Mas que passa pela cabeça da gente a culpa, o sentimento, passa pela nossa emoção aqui, pela emocional, passa, né? Como que é para vocês lidarem com esse sentimento de culpa? Eu acho que isso linka muito com a primeira pergunta, né? Que é a gestão do tempo, gestão do estresse. O que é o estresse? Estresse é quando você acha que uma coisa está sob o seu controle, ela sai do seu controle e aí você fica frustrado. Então, esse estar frustrado sucessivamente vai apertando, vai esticando essa corda, né, até ela estourar. Então, eu consegui fazer uma grande transformação logo na pandemia, porque eu estava no front do Covid, filhas em casa, uma delas pequena, entrando em contato com o paciente através de traqueostomia todo santo dia e queria viver. Então eu falei, bom, eu preciso ter a minha melhor saúde, que é o que ela falou também de se priorizar.
Então, quando eu me priorizei, eu entendi que a gente não controla os fatores todos. Então, quando eu passei a entender que controlar fator significa acumular estresse, e aí vem a culpa, porque daí quando você não consegue, você fala, Sim. principalmente se você for um neurótico crônico, né? Você fala, eu não consegui Sim. por minha incompetência, Sim. né? Então, eu acho que a gente entender que existe uma força maior que coordena todas as outras, inclusive que te mostra situações difíceis e te insere em contextos que você não tem controle, justamente para você cuidar só daquilo que depende de você. Sim. E o que depende da gente? Cuidar da nossa saúde, fazer o dia a dia funcionar, sabendo que vai falhar, Isso é comunicar que está importantíssimo. falhando, né? Reconhecer, ser humilde, né? E, de alguma maneira, expor essa vulnerabilidade e pedir ajuda. Isso eu acho Isso fundamental. é Então, por exemplo, fantástico. aquele filho que você sente como assim, meu amor, desculpa, mas eu tô numa fase agora de precisar produzir Sim. mais. Adoraria, tá? Porque a coisa que eu mais gosto é de ficar contigo. Mas nesse momento, por nós, eu estou indo fazer uma traqueotomia no paciente com Covid. Eu não sei nem se eu vou voltar. Nós E era estamos assim que ensinando, funcionava. né? Nós estamos ensinando essa Sabe criança, por que eu não né? sei porque eu não vou voltar? Eu falava sempre para as minhas meninas, porque eu tinha que ficar 40 minutos fora para entrar dentro de casa, Sim, e eu perdi um aham. amigo a cada semana. Eu preciso preparar essas meninas, né? Sim, Era eu e as sim. 2 meninas. Falei, olha, se por acaso eu não voltar, tem isso, tem seguro, tem nananã, tinha que explicar Olha, tudo, fantástico. né? E tinha que falar, isso não está no meu controle, mas está no meu controle como eu vou reagir a essa Sim. pandemia, por exemplo. Eu vou fugir, me enfiar dentro de uma caverna porque eu tenho vocês, eu amo vocês, Sim. ou eu vou estar a serviço daquilo que eu me propus. Então, Exato. morrer E ensinar com que tem coragem, essa força maior, né, morrer Adri? com dignidade é o que eu estou Tem ensinando a vocês ver, serem, sim. né? Ainda que isso seja necessário morrer no front. Exato. Então, essa culpa, e na pandemia eu fiquei muito ausente, né? Até porque tinha que Imagino. cuidar dessa história de contaminação e tal. Uhum. Isso ficou muito claro para mim. Não é aquela pessoa grudada na criança que vai fazer a criança melhor. Não. A gente não faz filho pra gente faz filho pro mundo. A gente tem que fazer filho melhor. E quem é filho melhor? É filho coerente, filho que sabe os seus valores, as prioridades e filho que está no presente. Sim. Então, eu falo para eles dizem que eu sou a marqueteira da impermanência lá em casa, né? Mas é o seguinte, a gente briga e alguém fica de bico. Eu falo assim, resolve esse bico em 30 segundos, porque eu estou em contagem regressiva. Isso. Se você ficar 3 horas de bico comigo, o azar é seu, porque eu vou morrer antes de você, se Deus quiser. Olha aí. Aí todo mundo falou assim, eu Pronto. falei, ó, você mora na minha casa, você depende de mim, eu te amo, então é melhor tirar esse bico, porque Pronto. vamos viver o agora. Exato. Falei pra vocês, né, que vocês iam se emocionar, vocês iam ficar com raiva, vocês iam chorar. Mas pra amenizar, que ficou meio pesado agora no final, né, pra amenizar, nós contamos mais uma vez aqui com o Gabriel Paulo do Mercado das Flores, que ele mandou gentilmente, olha, um mimo aqui pra nós, Ai, mulheres, que coisa mais fantástico. linda. Adeli, A minha cadê tá a sua, aqui. Adeli? Olha Ó, só. A sua tá aqui, hein? Ó, vai ficar aqui, passa aqui na Obrigada. Vivax, vem buscar a sua. Que linda. Gratidão pela sua disponibilidade, viu? Que a gente sabe o quanto é difícil, né? Eu amei E estar hoje com vocês. Obrigada pelo convite. a gratidão é nossa, a gratidão é nossa. Adeli, gratidão mais uma vez por Muito estar aqui. obrigada. Nesse dia Uma tão honra, especial para uma todas honra. nós. Adeli. Obrigada. Gratidão, Sempre mais muito bom uma estar vez. contigo. Obrigada. Não sai daí, hein? Fica aí que a gente volta já já com mais histórias emocionantes. Beijo.